Boa noite novamente para quem chegou depois. Hoje, quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Hoje é a quarta-feira do Espírito de Profecia. Recebemos a missão da nossa líder de publicações, a nossa querida irmã Célia Monteiro, nos convidou para estar aqui hoje. Ela que ainda não pode estar aqui, ainda está se recuperando, né? Mas cada vez mais próximo, né? De poder estar aqui conosco. Estamos aqui, irmã Célia, para cumprir essa missão. E hoje é dia de falar de espírito de profecia. E o tema de hoje é esse aqui que vocês estão vendo. A sacudidura já começou. Hoje nós iremos falar sobre esse período, né? Esse período, dentre o período profético, dentre o período dos últimos tempos, antes da volta de Jesus, que nós chamamos de sacudidura, né? Nós iremos convidar agora a igreja, você que nos acompanha, a nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Amém? Assim como nós estamos, vamos falar com nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa de oração. Que no momento que a Sua palavra será aberta, que o Senhor possa nos dirigir e que nossa mente, o nosso coração, eles possam estar voltados para o que o Senhor irá nos dizer. Que o Senhor possa tirar qualquer causa de preocupação da nossa mente e que possamos compreender a Tua mensagem nessa noite. Perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amós 9, verso 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, a sacudidura, né? Deus, aqui ele fala sobre agricultura, e ele fala do costume que havia, né, de peneirar, né, o trigo. E nesse peneiramento, né, saberemos que o povo de Deus ele passará por provas, por dificuldades, e haverá um peneiramento, né? Aqueles que realmente desejam caminhar com Deus estarão caminhando nesse momento de dificuldades, mas vencerão pelo poder de Deus e receberão a vida eterna. Mas sabemos que muitos que não irão se entregar totalmente a Deus irão sair dos caminhos de Deus nesse momento. É sobre isso que iremos falar aqui, tá bom, irmãos? Vamos ver aqui se está tudo certo. Foi-me mostrado o povo de Deus, e vi-o fortemente sacudido. Alguns com viva fé e agonizantes brados pleiteavam com Deus. Tinham um semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade, expressiva de suas lutas internas. Firmeza e grande fervor se exprimiam em seu semblante, enquanto grossas gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando, seu rosto resplandecia com o sinal da aprovação de Deus, e de novo sobre eles pousava aquele olhar solene, fervoroso e ansioso. Esse texto nos mostra um povo que passa por dificuldades, que passa por sofrimentos, que passa por provações, não é? Um povo que, como diz aqui, né, fortemente sacudido. Quando fiz a pesquisa sobre esse tema, percebi que, inicialmente, o que leva
ao povo de Deus esse sofrimento, a ser sacudido, é a ação maligna, a ação do inimigo tentando derrubar o povo de Deus. E essa ação cada vez mais irá aumentar. Nós precisamos estar atentos a isso, porque é profético. É certo que a igreja cada vez mais passará por dificuldades nesse mundo, né? Se nós ainda estamos vendo uma época de relativa liberdade religiosa, nós já pudemos, nos últimos tempos, perceber que as coisas elas mudam muito rapidamente. E cada vez mais o povo de Deus irá passar por lutas espirituais provocadas pelo inimigo, ao ponto de passar grande aflição, né? E isso, quando nós falamos lá em Mateus 24, né, estaremos aqui hoje falando, detalhando mais sobre as lutas que o povo de Deus irá sofrer, tá bom? Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Na verdade, diz aqui a mensageira de Deus, ela já começou. Então, a sacudidura já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. Então, quando falamos de sacudidura, estamos falando não de algo que irá acontecer no futuro, mas de algo que irá chegar ao seu máximo no futuro, né? Quando nós vemos aqui a figura, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, tá bom, irmãos? Mas eu vou aqui falar mais ou menos o que eu vejo aqui na figura, né? Então, o tempo do fim, do início do tempo do fim, né? Nós já estamos no tempo do fim, até o fim do tempo da graça. Quando o tempo da graça terminar, quem já está salvo permanece salvo, quem já está perdido estará perdido. Então, entre esse intervalo, que nós não sabemos exatamente o tempo que se dá, sabemos que já estamos nesse momento, vocês percebem que a palavra sacudidura, ela começa lá pequena e ela vai aumentando de tamanho, né? E aqui algumas coisas, né, que irão acontecer nos nossos dias, né? Tempo de calamidades e catástrofes. Então, as catástrofes, calamidades que estão lá em Mateus 24, são sinais para a gente de que estamos se aproximando cada vez mais desse momento, né? Irá aumentar cada vez mais essa sacudidura. Hoje nós já vemos pessoas desistindo dos caminhos de Deus. Iremos ver cada vez mais, iremos passar por cada vez mais perseguições, e isso é certo que acontecerá, tá bom? Aqui uma outra figura para ajudar a explicar, eu queria que você entendesse que aqui nos nossos dias existem várias etapas, né? E esse verso que eu acabei de ler aqui com vocês, que diz que estará também selado o povo de Deus em sua testa, né? Se ele ainda não aconteceu o selamento completamente, que você possa entender que nesse momento de reavivamento e reforma, momento que o povo de Deus será cada vez mais atacado espiritualmente pelo inimigo, a sacudidura já está, né? E quando vocês verem aí sacudidura ali, depois do selamento, depois da chuva serôdia, isso quer dizer que vai ser o máximo da sacudidura, tá bom? Vai ser o máximo, e hoje a gente vai entender por que isso vai acontecer, tá bom? Mas algumas pessoas não vão participar dessa obra de reavivamento e reforma, não vão participar dessa obra de intensa oração, de intensa consagração a Deus, de entrega a Deus. Muitas pessoas estarão indiferentes e descuidadas. Muitas pessoas não irão resistir às trevas que estão nos rodeando e irão nos rodear. Os anjos de Deus, sabe o que vai acontecer, irmãos? O que é nos falado através do Espírito de profecia, que pelo desinteresse dessas pessoas que não estão preocupadas com esse momento espiritual
que nós iremos passar, os anjos de Deus irão deixar essas pessoas e irão se apressar para dar forças para as outras pessoas que estarão orando, que estarão passando por lutas espirituais e dificuldades, né? E esse povo que estará orando, que estará buscando a Deus, irá diminuir de tamanho, porque muitas pessoas não estão preocupadas com o momento espiritual que nós estamos vivendo. Eu queria ler com vocês Apocalipse 3, do 15 ao 17. Apocalipse 3, do 15 ao 17. Amém? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não podemos confiar em coisas materiais ou orgulho eclesiástico, mas precisamos entender que nós somos pobres, que nós somos cegos, que nós estamos necessitados, né, de buscarmos o Espírito de Deus, né? Precisamos nos entregar completamente a Deus. Opa! Deve haver uma sacudidura entre o povo de Deus, mas esta não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Ela será o resultado da rejeição da verdade apresentada. Eu queria explicar duas coisas que tem nesse texto aqui para vocês, tá? Primeiro, que nesse texto aqui, Ellen White está dizendo para a gente que esse tema da sacudidura, ele não é a principal verdade a ser pregada nas igrejas. Isso quer dizer o quê? Nós não devemos assustar as pessoas com esse tema da sacudidura, tá bom? Mas precisamos falar, né? Como hoje é a quarta-feira do Espírito de Profecia, né, nós precisamos aproveitar a oportunidade para explicar para a igreja temas proféticos, tá bom? Mas já sabendo que, ao falarmos sobre esse tema aqui, nós não queremos assustar você, não queremos que você fique desesperado, né? Pelas lutas, pelas dificuldades que a igreja irá passar. Precisamos falar sobre isso, precisamos buscar a Deus, nos entregar a Deus, mas não, o nosso objetivo aqui não é que você saia dessa noite aqui assustado e nem desesperado, tá bom, irmãos? Mas sim que você possa sair consciente, né? Consciente daquilo que nós iremos passar, faz parte dos eventos finais, não é? E eu quero voltar aqui na figura que eu mostrei antes. Preste atenção nessa parte aqui que está em vermelho. A sacudidura será o resultado da rejeição da verdade apresentada. O que isso quer dizer? Estou tentando aqui, voltar. Aqui, antes da sacudidura, vocês veem ali a chuva serôdia. Estão vendo ali? A chuva serôdia vai ser o poder do Espírito sendo derramado para a pregação do Evangelho ao redor de todo o mundo, para que as pessoas possam se decidir. E o resultado da rejeição a essa pregação será a sacudidura. Porque aqueles que não vão aceitar o apelo enfático do Espírito Santo, o apelo poderoso do Espírito Santo, irão se levantar contra a igreja de Deus, né? O mundo não ficará feliz com o Evangelho sendo pregado com poder. Então, por causa disso, uma maior
perseguição se levantará contra o povo de Deus, contra aqueles que estarão pregando. E aí virá o máximo da sacudidura. Então, quanto mais a igreja ela cumpre a missão, quanto mais a igreja é usada pelo Espírito Santo, mais ela desperta a reação do inimigo, as perseguições e as lutas, né, desse mundo. Então, isso irá acontecer, o máximo da sacudidura irá acontecer por causa disso. Nós precisamos estar participando, né? Nós precisamos estar participando dessa proclamação do Evangelho, porque se nós não estivermos participando, quando acontecer essa sacudidura, quando ela for aumentando, nós iremos ser peneirados e jogados para fora, na verdade. Por isso temos que estar participando do movimento de reavivamento e reforma. Ao aproximar-se essa tempestade, irmãos, uma grande classe, numerosa classe, que hoje tem professado a fé nos caminhos de Deus, mas não tem se santificado pela obediência à verdade, irá abandonar a posição, né? Passando para as fileiras do inimigo, porque quem não está nas fileiras de Deus está no exército, irá fazer parte do exército do inimigo, né? E essas pessoas, infelizmente, que podem até mesmo estar nos caminhos de Deus hoje, elas estarão prontos a escolher o lado fácil, o lado mais popular, e irão se tornar os piores inimigos da Igreja de Deus. Aqui, vocês podem ver na tela, segundo Deus mostrou para Ellen White, é preciso haver também, até mesmo entre os pastores, uma sacudidura, a fim de serem eliminados os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado. Então, se mesmo entre os pastores e os líderes, né, haverá aqueles que irão sair dos caminhos, imagine entre a membresia da igreja. Nós precisamos estar atentos, porque muitas pessoas estão esperando aumentar as perseguições para querer ser fiéis a Deus, né? 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabia que ele precisava se esforçar, mesmo ele sendo um apóstolo, né, para que ele mesmo não viesse a ser reprovado. Você tem consciência, né? Não sei quanto tempo você tem nos caminhos de Deus, mas você tem consciência que você está de pé, mas pode vir a cair? Você tem consciência do nível de perseguição que nós iremos passar? Nós não sabemos ao certo, mas sabemos que será muito difícil. Então precisamos, como Paulo, né? Como um atleta, sermos um atleta espiritual, né? E nos prepararmos para esse momento, cada vez mais para esse momento. Lá em Efésios 6, irmãos, nos falado, lá em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, não é? E é falado sobre como nós devemos vestir a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau e ficarmos firmes, né, diante das dificuldades que a igreja irá passar. Porque os nossos inimigos não são carne nem sangue, né? Mas os principados, as potestades, os príncipes das trevas, não é? E nesse contexto aqui do espírito de profecia, Ellen White, ela nos conta, né,
deixa eu passar aqui, ela nos conta que ela, em algum momento, que via esse povo ali sofrendo, descendo gotas grossas de suor, aquele povo ali sofrendo pela situação que estava passando, de repente, ela escuta a voz de um ser celestial cantando uma melodia suave, e agora ela passa a ver esse povo que passa por dificuldades, vestidos dessa armadura espiritual. E ao estar aquele povo com aquela armadura espiritual, ela vê aquele povo unido, né? Foram-me mostrados os que eu antes vira chorar e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guarda em volta deles fora duplicado, e achavam-se revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Moviam-se em rigorosa ordem, firmes como um batalhão de soldados. Diminuíra o número das pessoas que compunham esse grupo. Seu número, porém, foi imediatamente preenchido por outros que aceitavam a verdade e cerravam as fileiras. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura, agora sim, a proclamar a verdade com grande poder. Isso surtiu efeito. Vi os que haviam sido proibidos, algumas pessoas que ainda estavam esperando ali para tomar a decisão, pessoas que eram proibidas pelos seus maridos e filhos que eram proibidos pelos seus pais, pessoas que estavam esperando alguma situação ainda ali para tomar uma decisão. Essas pessoas vieram a fazer parte desse exército e ocuparam lugar naqueles que abandonaram pela sacudidura, aqueles que irão abandonar líderes, membros, pastores, pessoas estudiosas, pessoas grandes, pessoas pequenas, não irão aguentar as lutas e a sacudidura, sairão, mas rapidamente esses lugares serão preenchidos por pessoas que antes ainda não haviam tomado essa decisão. E por que isso acontecerá? Porque essa obra, depois do selamento do povo de Deus, a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, assim como no dia do Pentecostes, fará essa mensagem ser pregada de uma forma poderosa. E assim haverá essa troca, essa substituição, e cada vez mais um povo mais unido, mais preparado, com a armadura de Deus, com os anjos ali ajudando a pregar essa mensagem para que complete o tempo nesse mundo. Você deseja fazer parte desse povo? Deseja? Eu desejo que você possa estar se preparando para isso, porque aí virá o alto clamor, né? E assim as próximas etapas, né? Então, é dito aqui, ó, o anjo respondeu para Ellen White, dizendo que essa é a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor e o alto clamor do terceiro anjo. Os ímpios, como eu falei, como eu havia falado antes, né? A igreja vai estar parecendo que irá cair, mas ela permanece, ao passo que os pecadores serão lançados fora, né? A palha será separada do trigo precioso, né? Os ímpios, eles estarão agitados, eles ficarão com raiva, e eles irão tomar medidas contra o povo de Deus. E por isso, né? Por isso, os tempos eles irão se apressar, os tempos proféticos irão se apressar. Estamos já aqui se preparando, o tempo já está acabando para a mensagem, tá bom, irmãos? Eu vou aqui resumir para a gente se encaminhar para o término, né? Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirão a verdade pela primeira vez, né? Então, pessoas que estão lá assistindo a Novo Tempo, pessoas que tem alguém atrapalhando elas tomar uma decisão, virão, mas também pessoas que ouvirão a pregação do Evangelho pela primeira vez irão se entregar a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo estará mais presente nessa pregação, não é?
E nós precisamos fazer parte desse exército. E ali mais pessoas irão vir se tornar fazer parte desse povo. Quando eu estava fazendo essa pesquisa também, irmãos, eu não encontrei um texto que eu já li, mas eu lembro aqui que já li um texto muito bonito, que fala que nesse momento, filhos, né, que estão afastados, em que as mães, os pais, a família oram há muitos anos, irão também voltar aos caminhos de Deus. Os sinceros, né, aqueles que ainda não desistiram, aqueles que vão ouvir a voz do Espírito Santo, nesse momento irão voltar para o povo de Deus, né? Quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Empregar-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos do que se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande pastor. Então, muitos afastados irão retornar, mas somente quem? Somente os sinceros, não é? Deixa eu ver aqui. Hebreus 12, 26. Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Chegará um momento que Deus irá intervir na história desse mundo, né? Estaremos aqui ocupados, a igreja estará ocupada cumprindo essa missão, e Deus vai dizer: agora é esse momento que eu escolhi para abalar os céus e a terra. Apocalipse 16, 17 e 18 diz o seguinte: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Assim como Deus transformou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, assim ele vai fazer pelo seu povo. Seu povo estará sendo perseguido, e Deus irá mudar a sorte do seu povo. Uma luz irá resplandecer sobre o seu povo. Quão formosos eles passarão a ser. Desaparecerão toda a fadiga e sinais de ansiedade. Saúde e beleza será vista nos seus semblantes. E o último verso que eu gostaria de ler com vocês essa noite. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Amém? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Então, enquanto nós estaremos participando dessa obra, estaremos também lutando contra as perseguições. Num breve momento, o Espírito Santo será derramado, as pessoas que terão que sair, sairão, as pessoas que irão ouvir a voz de Deus entrarão, e rapidamente, a nossa sorte irá mudar. Mas para que você possa fazer parte desse povo,
Você precisa, nesse momento de reavivamento e reforma, nesse momento de sacudidura, que é como nós vimos ali, aquela palavra pequenininha, sacudidura pequenininha, né? Que vai aumentando aos poucos. Você precisa estar buscando a Deus. Você precisa estar se fortalecendo. Você precisa estar atento, vigiando e orando pelas lutas espirituais, para que, ao acontecer essas coisas, você está firme e não desanimar, porque parecerá que a igreja de Deus irá cair, mas quem irá cair realmente são aqueles que não firmarem a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a fazer parte desse povo. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ainda é um simpatizante, ainda é uma pessoa que ama os caminhos de Deus, mas ainda não tomou uma firme posição nesse exército, não está trabalhando firmemente ainda para a salvação de pessoas, eu quero te convidar a vir passar para o nosso lado, a vir tomar essa decisão, a se preparar para esses momentos. Que Deus possa te abençoar. Porque se nós estivermos com Deus, se nós estivermos com o amor de Deus, ninguém poderá nos separar. Pode vir as maiores perseguições, mas se a tua fé estiver firmada, alicerçada na rocha, nada de mal irá acontecer contigo. Mas que para isso acontecer, você precisa tomar essa decisão hoje. E eu quero convidar você para isso. Esse é o meu apelo. Se você deseja fazer parte desse povo, eu quero te convidar a louvar o nosso Deus com um hino de número 299. Eis-nos prontos. Depois desse hino, estaremos aqui fazendo a última oração. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te preparar. Em nome e por amor de Jesus, amém. Todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer, e acordando responderam, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando virmos ondas negras de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para
estejamos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Amém. Quero convidar você que está em casa, que você possa ficar em pé também, como a igreja aqui está, né? Louvando a Deus. E quero perguntar a você: você deseja estar pronto? Você deseja ser leal a Jesus nesses momentos? Você quer fazer parte desse exército? Porque não haverá dois caminhos. Ou estaremos fazendo parte desse exército, que sofrerá durante algum momento, durante um breve momento, né, perseguições, ou estaremos no caminho largo, caminho esse que não leva para um caminho bom, e que no final levará para a perdição. Você deseja fazer parte desse povo? Deseja fazer parte desse exército? Precisamos nos preparar, precisamos nos consagrar, precisamos buscar em Deus esse preparo. Não precisamos lutar com as nossas forças, porque temos Deus à nossa disposição. Precisamos estar com Ele, precisamos andar com Ele, e precisamos entregar as nossas decisões. Precisamos tomar as decisões que ainda não tomamos para sermos mais leais a Deus. Eu quero te convidar a pensar sobre isso essa noite, e que Deus possa lhe abençoar e abençoar toda essa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa de oração, ou estarmos ali assistindo, Pai, esse culto, hoje fazendo parte desse povo, Pai. Mas o fazer parte desse povo não é garantia de que faremos parte do povo que entrará nas mansões celestiais. Por isso queremos te pedir, Pai, nos ajuda a abandonar as coisas que precisamos abandonar. Nos ajuda a tomar as decisões que precisamos tomar. Nos ajuda a nos preparar. Nos ajuda a termos a nossa fé baseada única e exclusivamente nos méritos do nosso Senhor Jesus. Que a nossa fé não possa estar numa placa de igreja, não possa estar em líderes humanos, mas que nós possamos fortalecer a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa nos usar, que possamos estar prontos, dedicados ao Teu serviço, e que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja hoje, com a vontade de Te buscar. Perdoa os nossos pecados, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite a você.